Eu tô aqui com a minha melhor amiga e conselheira, tá bom? Fernanda Baroni, dubladora. Fernanda, fala aí com o pessoal do Giro da Vi, se apresente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vi, obrigada pelo convite, obrigada a Uma TV. Tô aqui com a Vi, a gente tá conversando sobre coisas da vida, coisas de mulheres. Eu sei que o programa dela fala sobre isso. E eu não sei se vocês sabem, mas eu dublo muitas personagens femininas que são empoderadas. E existe, meninas, existe outra coisa na vida que não seja aquele script que mandam a gente seguir. Então vocês podem ser a heroína que vocês quiserem, a mulher que vocês quiserem, porque tá dentro de vocês. Não importa o que as pessoas do lado de fora digam. A apresentadora vai chorar. Não faça isso com o meu coração. Meu Deus do céu. Gente, eu tava falando aqui pra Fernanda, eu tô ouvindo ela falar e ela, juro, me aconselhando. E eu ouvindo, sei lá, de repente uma Electra falando comigo, sabe? Uma Mavis do Hotel Transilvânia, vocês aí menorzinhos, maiorzinhos também, né? É incrível! Gente, a Kim porque tudo é possível com Kim Possible, gente. A gente secreta, aquela menina incrível, com aquele cabelo ruivo, inclusive parece com você. Menina, então, eu fui ruiva há muito tempo. É que hoje em dia tô deixando mais o meu cabelo da cor natural mesmo. Mas até no anime Friends, acho que foi de 2009, 2010, eu não me lembro exatamente quando. Não, lembrei, 2007. Eu ganhei o prêmio Yamato, que tinha um prêmio no anime Friends pra melhor dublagem. Eu ganhei o prêmio pela Kim Possible. E aí eu fiz um cos pobre de Kim Possible. Eu digo cos pobre porque eu tenho muito respeito pelo cosplay. Eu acho as pessoas incríveis. E assim, o meu era assim, deixa eu ver uma calça cargo, um cropped preto, o cabelo já tinha, a voz também. E aí eu fui com uma plaquinha. Lembra que tinha umas plaquinhas nesses eventos que as pessoas escreviam? Eu adorava. Aí eu tinha uma plaquinha assim, eu sou a Kim Possible. Então, é isso. As pessoas sempre falam... Fala comigo, eu posso provar que eu sou a Kim Possible. Então, querido, é a minha voz. E as pessoas sempre falam, você parece com os personagens que você dubla. Sempre me botaram pra fazer muita ruiva, né? A vampira dos X-Men. A Viúva Negra, ela teve cabelo de várias cores já, né? Mas ela principalmente ruiva. Então, eu considero assim, fazer essas personagens uma honra e um privilégio da minha profissão, de eu ter chegado nesse lugar e poder conversar com tantas pessoas, não só as mulheres, como também os homens, que eu acho que as personagens elas são universais, mas principalmente, né, você vê a diferença da Viúva Negra, do primeiro filme dos Vingadores pro filme dela, ela era totalmente objetificada no primeiro filme dos Vingadores. E em 10 anos teve toda uma mudança em relação ao que é sobre isso. A gente tem muito mais a dizer, a gente pode ser linda, maravilhosa, feminina ou não, pode usar a roupa que você pode usar a roupa que você quiser, você pode ser do jeito que você quiser e ser muito mais do que apenas uma mulher bonita ou uma mulher que vai fazer as coisas para alguém. Você é a protagonista da sua própria vida. Então acho que essas personagens, elas ensinam isso pra gente, né? Você vê a Mavis que era uma adolescente, né, de 118 anos, mas que foi atrás do que ela queria e lutou e correu atrás do amor dela. A Viúva Negra, com todas as dificuldades dela, uma das únicas, eu acho que não tinha superpoderes nos Vingadores. Mas olha que coisa mais maravilhosa, né? Uma mulher sem superpoderes e que bate em todo mundo, né? E que arrasa, e que kick-ass de todo mundo. Na Kim Possible, uma adolescente de ensino médio que tá lá e vai salvar o mundo. Então, gente, tudo é possível e não depende de ninguém. Depende do que você sente dentro de você. O que a gente fala agora? E a Cinderela, é isso. Você fala da Cinderela. Fale, porque ela é assim, é princesa, bobinha. Nada disso, não. Fala aí. A Cinderela, ela só queria uma roupa bonita pra ir pra balada. Aí na balada ela achou um boy. Aí, tudo bem, mas assim, ela não foi igual as irmãs pra balada pra ir atrás do boy. Não foi, ela só queria se divertir, só queria ser gentil, porque ela é uma pessoa muito gentil. Então é isso, gente. E fortíssima, e honesta. Gente, maravilhosa. Meu Deus. Mas e pensando, indo nessa linha, assim, das suas personagens que são fortes, e fortes cada uma à sua maneira, né? Muitas dessas personagens que você faz são de animação. E essa mensagem sobre a mulher poder fazer o que ela quiser e ela ter
ser essa mulher múltipla, ela vai para as crianças, para as meninas pequenas, inclusive para os meninos. E acaba passando para os pais também, né? Então a animação, eu vejo que a animação é uma coisa muito interessante. Me fala o que você pensa. Ela tem um teor adulto, né? Que é passada de forma lúdica para as crianças. Você é uma pessoa que, além do seu trabalho, assiste bastante animação? E quais foram as suas últimas preferidas? E como é que você vê os adultos, os pais recebendo a animação? Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande, né, dos filmes de animação, de quando eu era pequena para hoje em dia. Quando eu era pequena, eu tinha acesso às princesas, por exemplo. Então, assim, hoje em dia eu consigo enxergar a Cinderela como essa mulher que quer uma roupa bonita e quer ir para balada. Mas quando eu era pequena, o que eu enxergava nas princesas? É uma mulher frágil que precisa conseguir um marido para ser alguém na vida. Então eu acho que a gente teve muito a ganhar com a evolução da animação nos últimos anos. Então quando você vê uma Moana, a Tiana da Princesa e o Sapo, a própria Anna e a Elsa do Frozen. Então eu acho que as meninas de hoje em dia, elas têm mais exemplos incríveis para seguir. E um mundo aberto. Então, uma própria Hotel Transilvânia, tem o Tá Chovendo Hambúrguer que eu fiz também, não sei se você lembra dessa animação. Sim. Era uma animação muito fofa, que ela era uma repórter e o sonho dela era ser repórter, então ela correu atrás disso. As animações, elas são muito importantes para moldar o caráter das pessoas. Então, que seja cada vez mais e que existam cada vez mais mulheres fortes e personagens femininas fortes e decididas e que estão correndo atrás da sua própria vida, para poder ter esse exemplo para as meninas e para os meninos e para os pais, porque muitos pais que têm a minha idade não tinham esses exemplos quando eram pequenos. Então eu acho que a animação é realmente um canal incrível para a gente desenvolver o caráter de todos os seres humanos. Como fábulas modernas, né? No lugar dos livros são as animações. Exatamente. A Electra é muito legal também, né? E eu sou apaixonada pela atriz que faz a Electra, que é a Jennifer Garner, que eu dublo ela desde uma série chamada Elias, que é bem antiga, dos anos 2000 também. E ela, se você vê no Instagram dela, ela é uma mulher que vai lá e corre atrás, e ela, agora eu vou fazer Electra, então ela vai lá e faz os exercícios dela. Agora eu vou fazer... assim, ela é dona da própria vida. Então eu acho que o recado dessas personagens fortes todas é esse. É da gente nós sermos donas da nossa própria vida. Principalmente as meninas, porque assim, para os meninos o jogo já é meio ganho, né? Desde sempre. Não posso mentir. Então, para todo mundo, meninas e meninos, mas principalmente para as meninas, saberem que podem comandar as próprias vidas e que não dependem de ninguém. Perfeito. Eu ia te perguntar, mas você já está dizendo isso com outras palavras. O que você empresta para suas personagens, o que você pega delas para sua vida, essa força, essa independência, né? Essa irreverência, talvez seja a coragem de ser quem você é e de fazer o que você quer. Qual você acha que mais combina com você, das que você dublou até hoje? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que cada uma delas, eu empresto para todas elas características minhas, é claro. Quando você está atuando, no caso da dublagem, que você está fazendo uma versão de um trabalho, você empresta coisas suas, né? Embora você esteja fazendo uma versão. E é muito difícil escolher. Eu diria assim que tem um pouquinho de cada uma delas que me representa. Então na Cinderela tem a gentileza, na Electra tem a coragem, na Mavis tem a doçura e a teimosia, na Vampira tem a irreverência, na Kim Possible tem essa coisa de querer resolver tudo. Eu tenho isso também, de ser meio produtora da própria vida. E é isso, assim, a gente tenta passar através dessas personagens. Na verdade, eu sou um instrumento também, né? Para poder passar para as pessoas aqui no Brasil uma versão brasileira dessas personagens tão incríveis que já existem. Então é um trabalho árduo, é um trabalho que eu amo, que eu faço há muitos anos, para o qual eu me dedico muito, que eu estou sempre estudando, eu estou sempre treinando, me exercitando, e realmente me sinto privilegiada de poder fazer, de ser parte desse exemplo que essas personagens são, por dar para elas vida através da minha voz. E nessa de dar vida, de ser esse veículo, você é o seu
sua gargantinha aí é o seu instrumento de trabalho, né? E esse preparo, esse afinco para se cuidar em relação a isso, como é que é? Você faz fono? Desde que idade? Eu sei que a sua mãe já era dubladora. Sim. E você se tornou dubladora. Então como é que foi isso? Como é que foi o cuidado com a voz? Foi desde sempre? Como é que são os cuidados diários? E teve influência dela? Teve? A minha mãe, assim, ela é um grande exemplo, uma grande inspiração para mim, né? Não teve uma influência direta dela. Eu desde pequena dizia para ela que eu queria fazer, que eu queria ser atriz. Então eu não trabalho só com dublagem, eu já fiz muito teatro também, me formei em escola de teatro no Rio de Janeiro, essa coisa de estar sempre se cuidando é diário. Todos os dias de manhã tem que fazer aquecimento vocal antes de trabalhar. Eu faço aula de canto semanal e nem assim, eu canto, sou afinadinha e tal, mas não tenho grandes ambições de cantar, mas assim, a aula de canto é a musculação da voz. Então, da mesma forma que eu me exercito para poder exercitar o meu corpo, eu faço aula de canto para exercitar a minha voz. E é isso, por exemplo, você vai para balada, não pode ficar falando muito alto, tem que beber muita água, fumar nem pensar, né? Então, são cuidados diários e realmente é isso que você falou, o meu instrumento, né? Se eu não cuidar dele, no momento eu não estou fazendo fono, mas eu já fiz. Então a fono você vai mais quando você observa que você está com algum tipo de coisa que não está muito legal, que a voz não está saindo bem, mas são profissionais incríveis que os dubladores devem procurar sim. Então é isso, gente, tem que cuidar da voz, fazer higiene vocal, para poder fazer essas personagens tão poderosas. Como é que foi essa jornada de carreira? Você quis desde criança, se tornou atriz, fez teatro e depois dubladora, ou foi tudo ao mesmo tempo? Foi um pouco tudo ao mesmo tempo, porque na época que eu comecei a querer dublar, estavam precisando muito de crianças dubladoras, não existiam muitas crianças que dublavam. Então eu tive essa sorte também de ter esse mercado totalmente aberto e precisando da minha voz e da voz de outras crianças da época. E aí ao mesmo tempo eu fazia curso de teatro, depois amador, depois eu fazia escola de teatro profissionalizante, mas foi tudo meio que ao mesmo tempo. E a minha mãe, ela sempre dizia assim, você quer isso mesmo? Eu dizia, quero, mãe. Não, então tudo bem, então vamos lá. Mas tem que estudar, continuar estudando, né? Eu me formei em jornalismo, então em paralelo à escola de teatro, porque eu acho que a gente não... E a gente também tem isso, a gente precisa ser uma coisa só, né? A gente pode ser muitas coisas, você pode ser 1 milhão de pessoas, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades. Mas em relação à profissão de dublagem, de atriz, foi tudo acontecendo assim ao mesmo tempo. Eu fiz teatro há muito tempo, eu estou parada há algum tempo, porque a dublagem acaba tomando muito tempo da gente diariamente. Eu também sou diretora de dublagem, então quando eu não estou dublando, eu estou dirigindo alguma coisa. Mas os palcos são uma paixão e com certeza em algum momento eu vou voltar. E como diretora, como é que é esse processo de dirigir dublagem? Eu acho que a direção de dublagem é muito interessante, se fala pouco disso, mas é um personagem dentro da dublagem que é muito importante, que é o diretor de dublagem. Então, ele precisa ter um conhecimento geral daquele produto, ele precisa se informar, ele precisa ter assistido mais de uma vez, ele precisa ter em mente as pessoas que ele acha que são ideais para aquele papel. No caso de ter teste, indicar as pessoas para teste. E quando a gente chega no estúdio para gravar, é isso, você tem que... O dublador, ele não assiste o filme, né? Então, o diretor assistiu, então eu tenho que chegar para o dublador, inteirar ele do personagem, do arco do personagem, de como é que o personagem começa, como é que é o meio, a trajetória dele, como é que termina. E aí você vai conduzindo o dublador. O dublador, ele tem uma intuição, um bom dublador, ele já tem uma intuição. Então, ele está ouvindo, ele está vendo, ele está intuindo a cena. Mas às vezes ele não pegou uma sutileza, um subtexto, que você que assistiu e que tem o conhecimento daquele projeto pegou. Então, uma boa direção de dublagem, ela conduz o dublador ao longo do processo, nos tons, nas intenções, na energia que ele está usando, em de repente você perceber que ele está sendo muito ele mesmo e dizer, não, mas esse personagem, ele é muito forte, ou então ele é muito sensível, muito fraco e a pessoa é muito forte, então você tem que ter uma psicologia danada para dirigir, para fazer uma boa direção de dublagem. Muito interessante saber disso, assim, a gente não ouve falar de direção de dublagem, como é que acontece?
sendo dirigida, como é que é a perspectiva de quem está sendo dirigido não assistiu o filme? A gente está acostumado com isso, inclusive a gente não assiste o filme, primeiro porque assim, não teria esse tempo, né? A gente dubla muitas coisas. Segundo, por conta da confidencialidade. Hoje em dia os materiais são muito confidenciais, mesmo antes quando não era tão confidencial, não é uma praxe. Por isso que existe também o diretor de dublagem, ele que vai te contar a história do filme e vai te conduzir. Eu estou bem acostumada com isso, e se você tem um bom diretor, uma boa diretora de dublagem, a pessoa vai te explicar tudo e vai te direcionar da melhor maneira possível para você fazer aquele papel. E muitas vezes a gente só vê o filme inteiro, se você é uma personagem principal do filme, às vezes você vai ver quase o filme inteiro. Mas a maioria das vezes a gente só vê depois que está pronto. Então tem muitas cenas também de filmes muito confidenciais que vem assim, a cena vem fechada, vem uma bolinha só em volta da cara, você não vê a cena, não vê o que está acontecendo. Gente, vocês não têm ideia do que a gente passa. Gente, muita coisa. E, bom, a gente está falando aqui de ser múltiplo, né? Principalmente a mulher. E você falou que se formou em jornalismo. Como você... Eu acho que conhecimento a gente nunca joga fora, né? E a gente vai agregando uma coisa a outra. Principalmente uma pessoa como você que acredita nas coisas que você acredita. Como é que você usa o jornalismo na sua profissão? E se você fosse jornalista, você acha que o trabalho como dubladora agregaria nesse trabalho também? Eu uso demais o que eu aprendi na faculdade de jornalismo, porque como diretora de dublagem eu tenho que pesquisar muito. Então eu preciso correr atrás, eu pego uma tradução, eu tenho que ver se a fonte que aquela tradução usou para passar aquela ideia, se ela tá boa, se aquele assunto que está sendo tratado, como é que a gente conhece ele no Brasil. Então eu faço muitas pesquisas na internet para poder embasar, para poder trocar um texto que eu acho que não tá bom. E se por acaso eu trabalhasse como jornalista e fosse dubladora, também ia talvez me agregasse na questão de como comunicar com os ouvintes, se fosse uma rádio, com a câmera, se é uma TV, um podcast, né, também o áudio. Então eu acho que é isso, uma coisa completa a outra e tudo, e como você falou, conhecimento nunca é demais. Então, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, e não tem idade, viu, gente? Porque eu fui fazer uma faculdade depois com quase 40, fui fazer uma outra faculdade. Então, não tem isso, mas tô velho pra estudar. Tô nada, gente. A hora que você quiser, tá com vontade, quer aprender uma língua nova, quer aprender uma coisa nova, se você tiver essa oportunidade também, porque não é todo mundo que tem, vai lá e faz, vale a pena. E um conselho para quem quer, qualquer pessoa, mas vamos lá, principalmente meninas e mulheres que queiram se tornar atrizes ou dubladoras. Meu conselho estudem muito, façam teatro, é o primordial, é o mais importante, é o que está na base de tudo. Vocês precisam aprender no palco para depois poder passar isso na tela, na dublagem, seja lá onde vocês quiserem exercer a profissão de vocês. E se o seu sonho é ser dublador, então primeiro se aprofunde no teatro, se torne um ator e depois procure fazer bons cursos de dublagem. E é isso, e boa sorte! E se inspire na Fernanda, siga a Fernanda, faça como a Fernanda. Fernanda, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia o nosso papo. Eu espero que a gente se fale mais vezes no futuro. E é isso, vocês ficaram aqui com a Fernanda Baroni, essa dubladora brasileira incrível, mulher incrível também. Gente, Vi, obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada por terem assistido. E como diria Kim Possible, chama a liga que eu sou sua amiga.